Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se pedes amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Bem-vindos, viu? Bem-vindos. Pai do Senhor, Maricinha. Pai, Senhor. Dormiu bem, Maricinha? Muito bem. Tá ótimo. Deus abençoe, que nos tem dado saúde, vida, respiração e todas as coisas. Vamos falar com Deus nesta manhã, vamos falar sobre Deus nesta manhã, vamos dedicar a Ele este início do nosso dia, 2 encontros diários, desde aqui Pindamonhangaba, estado de São Paulo, falamos em nome da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Pastor Euclides, a minha esposa, irmã Licinha, todos juntos com vocês aí do outro lado, fazendo este culto a Deus. E iniciamos sempre lendo um texto da palavra do Senhor, o 2º livro das Crônicas, 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Falemos com Deus. Querido, nosso Pai Celestial, te agradecemos a oportunidade tão maravilhosa, tão generosa que o Senhor dá a todos nós, de clamarmos em favor desta cidade, em favor da sua população, como também de todo este estado, esta nação brasileira. Nosso Pai Celestial, recebe nosso culto, aceita nosso louvor nesta manhã. Tudo isso dedicamos no nome de Jesus, em favor dos trabalhadores, empreendedores, dos estudantes, das autoridades públicas, donas de casa, todos, ó Deus, guardados, abençoados pelo Senhor, com a tua proteção, provisão e perdão. Nosso Pai Celestial, responde à oração dos teus filhos, atende o clamor dos teus servos. Amém, Jesus. Os que estão hospitalizados, os que estão acamados, sim, meu Deus, nos seus lares ou em hospitais, estabelecimentos de saúde. Deus, guarda a todos, ó Pai. Senhor da igreja, dá-nos a sabedoria, o discernimento
para, com a maior brevidade, Senhor, alcançarmos o final desta separação que estamos tendo, essa distância social. Nosso Pai, nós oramos, Senhor, porque isso é importante para cada um de nós e para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossos irmãos, estão participando com a gente nesta manhã, não é? Eu quero agradecer a Fabiana Braga, Janete Alves, com o pastor Jair Alves, Deus abençoe, Divaldo Silva, irmã Ivone, sua esposa, dirigente lá de Mantiqueira, o pastor Jair dirige lá em Vila São Benedito, são vizinhos. Deus abençoe a todos. José Ricardo Ortiz, da Vila São Benedito, Lourdes Aprígio, Natanael, lá do Jardim Resende, Dolores Braga, Deus abençoe. A toda a família Braga, pastor Walter, não é, Malecinha? Fernando, um beijo. Isso. Géser, Vinícius, Dolores, um abraço, um beijão. Pastor Walter, um abraço, viu? Deus abençoe. Muito bem. Irmã Janete está aqui citando que ama muito este hino, com que a irmã Licinha acaba de louvar a Deus. Deus te abençoe, viu? A irmã realmente beijo, Janete. É uma pessoa de bom gosto. Parabéns. Marinês de Oliveira, Deus abençoe. Mandando a paz do Senhor. Marco Leite, Deus abençoe. Com a Laudiceia, o Leonardo. Beijo para todos. Mantiqueira, também participando com a gente, mandando a paz do Senhor. Nossa congregação naquele bairro. Altair Tadeu e a irmã Selma, né? Selma. Deus abençoe lá da Vila São Paulo. Rita de Cássia Quintão. Deus te abençoe, irmã Rita. Beijo, Rita. Parabéns para a Aline, que fez aniversário ontem. Que continue nesse ministério lindo que ela tem, com crianças. Que o Senhor Jesus multiplique seus anos de vida na casa do Senhor. Que Deus te abençoe, Aline. Um beijão e um abraço. Muito bem. Deus abençoe vocês, viu? E agora de Campinas, Ruth Martins. Deus abençoe, irmã Ruth. Ruth, que saudade, Sua viu? participação. Beijo. Deus te abençoe. Nossa, quanto tempo. Um abração aí pro povo de Campinas, lá de Primavera, Maestro Narciso, recomendando o Salmo 84, verso 11. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo. Amém. Um abraço, Narciso. Beijo, Jô. Deus abençoe vocês aí, sempre com a gente, né? Cibele Nogueira, Deus abençoe. Letícia Costa, Eliane Ô, Letícia. Macedo. Beijo, viu? Na Alice, no Pedro, no Caleb, um beijão. Um abraço no Wellington. Às vezes nós não citamos nomes porque eles estão talvez em salas de vídeo, em outras localizações, e os irmãos nos perdoem, mas a todos, nossa gratidão, viu? Gilmara Evani, Deus abençoe. Eliane Macedo, já citei? Não. Deus abençoe também. Elaine Melo, com o pastor Renato, né? Beijo, Elaine. Está dizendo Meus aqui meninos que também. é sempre um prazer ouvir a gente. Amém. Glória a Deus. Olha, quem disse que isso não ia acontecer um dia? Glória a Deus. Maria Eugênia Sabino. Oh, menino. Deus abençoe, lá de São Paulo. Um beijo. Um abraço em toda a família. É, Na Helena, na Vera, no Messias, pastor Messias, pastor Donizete. Família abençoada. São Paulo, lá da capital. Norma Cristina, de Pindamonhangaba. Com o Francisco, um abraço. Norma, melhorou, né? Saúde, Norma. Deus te abençoe. Um abraço, Francisco. Tamires Maior, Deus abençoe, pela participação com o pastor Marco Maior, o Miguel e o Mateus. Toda a família, Deus abençoe vocês, viu? Amém. Alguns nomes nós já citamos. Pastor Daniel Borges, também presente conosco nessa manhã. Uma Licinha já cantou um hino, não é? Enquanto mais alguns estão chegando para a gente cumprimentar, eu quero agradecer muito mesmo a todos os irmãos que ontem participaram daquele culto transmitido lá da sede às 19 horas, culto em que estávamos, na verdade, homenageando os nossos obreiros, porque
toda primeira quarta-feira é reunião mensal de obreiros, e Deus nos deu um presente extraordinário, não é? Presente ao qual eu quero agradecer eternamente. No meio dessa crise tão grande, com tantas ocupações, o nosso presidente do Ministério Belém, não é? Já há 40 anos presidindo esse Ministério Belém, e a Confradesp, a Convenção de Ministros, também esteve conosco participando ontem, não é? Enviando uma mensagem exclusiva para o pessoal aqui de Pindamonhangaba, para todos nós, e nós queremos agradecer essa tão alta consideração para com a Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Deus te abençoe, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente. Ele também recebeu esta solicitação da nossa parte por meio da sua filha, a deputada Marta Costa, a quem tenho que agradecer também por fazer chegar o nosso pedido. E Deus te abençoe, viu? Nossa deputada Marta Costa. Irmã Licinha, quer dar um alô para Marta? Quero dar um abração a Marta e um beijão. Minha amiga. Ó, Marta, faz tempo, né? Nossa, saudade, viu? Beijo, Deus te abençoe e você continue nesse ministério tão lindo de cuidar das crianças também. Tivemos o CEAME aqui em Pindamonhangaba, foi lindo, foi maravilhoso e que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, sempre e sempre. Te amo, Marta, nossa deputada. Marta Costa. Ontem mesmo, após o culto, nós nos comunicamos com ela, né? Passamos nosso agradecimento pessoalmente, diretamente. Então, fica aqui a nossa gratidão, estamos sempre à disposição e o Ministério Belém é a nossa bandeira aqui em Pindamonhangaba e em todo este campo, certamente. Que Deus abençoe a todos vocês aí da capital. Serão sempre bem-vindos quando puderem vir, né? Deus abençoe. Quero agradecer ao vereador Marco Maior, que também encaminhou nosso pedido para a deputada. Deus te abençoe, viu? Vereador Marco Maior. Vamos lá. Marilda Fonseca, Deus abençoe a nossa irmã pela sua participação aqui. Pastor Alex Domingos e a Kelly, dirigentes lá de Tremembé, Deus abençoe. Marinês de Oliveira, ela é de Itaquaquecetuba e está presente também. Amém. Ai, que lindo. Itaquá. Um abração, viu? Deus abençoe sua família. Deus abençoe vocês pela participação, em nome de Jesus, né? Hélida dos Santos, de Pindamonhangaba também. Hélida dos Santos, Adenir, Lara. Um abraço. Beijo, Hélida. Deus abençoe. Bem-vindos, viu? Pastor Renato está assistindo, Joiacuba Godoy, Deus abençoe, Elisângela e Edson, quem mais chegou aí? Tatiana e Jefferson Malaquias, Evinha Pereira, o Elisângela e Edson estão dizendo assim, estamos aqui junto com meus pais, João Alves e Brígida Alves, que também estão saudando todos com a paz do Senhor. Amém, um abração. Então. Sempre presentes. Temos a maior consideração pelo casal, viu? João Alves e irmã Brígida. São colunas na nossa igreja. Deus abençoe grandemente. Evinha Pereira, mandando a paz do Senhor. Elaine Cristina, Deus abençoe. Lá da Vila São Benedito, Elaine Cristina, irmã Licinha. Estou tentando me lembrar. Muito bem. Como também o Ricardo Ortiz, olha ele. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. É a mais pura realidade. Deus te abençoe. Rita Dias também conosco. Nossa gratidão a vocês, viu, gente? Se puderem e desejarem e compreenderem esse papel tão importante, tão relevante, compartilhe, né? Promova a transmissão disso ainda mais adiante, que nós chegamos até vocês. Daí para frente é com vocês, não é? Nosso caminho é até vocês. O caminho seguinte, vocês é que traçam, e depois os
posteriores, até que, não é? Toda a terra possa receber a palavra do Senhor, não é? É um esforço extraordinário, é uma renúncia do próprio ego, muitas vezes, não é? Fazer com que outros sigam adiante, transmitindo suas mensagens, e a gente vê em tudo isso um cristianismo na prática. Deus a todos abençoe, no precioso nome de Jesus. Qual é o hino que vamos cantar, irmãos? 304. 304. Hino 304. Quando a gente ora e parece que Deus fica em silêncio, como é que a gente faz? Qual é, na verdade, a razão para silêncio de Deus? Existe essa razão? Há um padrão nisso? Então, quando Deus fica em silêncio, vamos comentar sobre a oração nesse aspecto do silêncio de Deus, que deixa tantas pessoas bastante confundidas e preocupadas. Hino de número 304, vamos lá? Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela-me, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, nas mansões douradas e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso
sossegar, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, nas mansões douradas, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Que maravilha, né, irmãos? Lindos hinos de nossa harpa cristã. Deus abençoe a você, que nos honra com a sua presença, com a sua oração, com a sua participação, com o seu compartilhamento. Somos muito honrados, porque depois percebemos quem fazem essas janelas, né, essas possibilidades de transmissão adiante, e observamos, olha como este irmão valoriza, como este irmão apoia, não é? Não somente por uma intenção, mas na prática, né? Tudo isso, irmão, deixa a gente ainda mais convencido de que há uma possibilidade de transformar situações contrárias em situações altamente positivas. É isso a lição que retiramos nesses tempos. Que Deus abençoe a todos. Vilela com a esposa Márcia, Deus abençoe da terra dos Ipês, pastor Christopher Godoy, lá do Morumbi, com a esposa Adriana, o Micael, o Felipe, Deus abençoe. Márcia Mariano, Deus abençoe, estão participando, em nome de Jesus. Beijo, Márcia. E se eu não me engano, hoje é aniversário do esposo dela, não é não? Estou vendo uns comentários aí nos grupos sociais. Então, pelo sim, pelo não, um abraço para Salatiel Mariano. Deus abençoe. Deus abençoe. Escreve aqui, Márcia. Confirma isso para mim? Confirma. Alguém está fazendo aniversário por aí, hein? Elaine Cristina. Tá, parabéns, pastor Salatiel. É ele mesmo? Eu acho. Está sugerindo o hino número 17. Quem sabe? Cleusa Brene, lá de Marília, não é isso? Isso. Deus abençoe. Cleusa, um abraço, viu? Abração para vocês. Ela já vem nos acompanhando várias vezes. Já, verdade. Vários cultos. É. Um abração, Antônio Anselmo, hein? Isso. Deus te abençoe muito. Luizinho, Luiz Antônio Silva, irmã Eunice, toda a família. Um abraço para vocês. Não é? Elisângela e Edson mais uma vez. A Tatiana está aqui expressando: o silêncio de Deus muitas vezes nos abala, mas logo Ele nos mostra que está nos carregando em seu colo. Amém. Olha aí, o povo é filósofo mesmo. Deus abençoe os irmãos, a todos que vêm participando com a gente, viu, irmãos? Muito agradecido. E como ontem eu e a irmã Licinha fizemos aquela transmissão, está no Facebook e está no YouTube, né? Fica lá gravado. Nós anunciamos, não é? Esperamos que os irmãos agendem isso. Tivemos uma experiência sobre isso, agora no mês de abril, não é? Porque o povo de Deus, o povo da Assembleia de Deus, como vai ficar sem a comunhão, sem a ceia do Senhor? Não tem condições, não é? Nós ficamos bastante ansiosos, não é? E não fazemos isso de qualquer forma, não. Fazemos da melhor maneira possível, atendendo um ritual, não é? E tive até que explicar isso numa reunião de pastores nessa semana, não é? Que não abrimos mão dessa possibilidade de tomar o pão, dar graças, partir o pão, não é? O quanto nós pudermos, irmãos, quanto nós pudermos escapar da industrialização deste ato, eu gostaria muito, eu agradeceria muito a Deus de nós mantermos a excelência, né? O diferencial de um ritual em que se toma o pão, em que se toma o cálice, em que se agradece, e queremos continuar assim, queremos, é o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Então, para dia 23 de maio, anote aí, né, na sua agenda,
vocês já sabem como é, não precisamos nem fazer muita orientação sobre isso. Mas no dia 23 de maio, também das 9 da manhã às 3 da tarde, permitindo Deus, queremos, juntamente com você, fazer o encontro da generosidade, dos donativos, da contribuição para a obra local, para a obra missionária, com a comunhão. Esse encontro que edifica a igreja, fortalece o povo de Deus e abençoa pessoas carentes. Alcança povos que precisam da missão. Então, tudo isso se desdobra num ato, num dia chamado Dia da Primícia Solidária. Que Deus te abençoe. Enquanto durar esse distanciamento, né, essa recomendação sanitária, nós não temos outra alternativa, não é, meus irmãos? Então, vamos assim, vamos caminhando, não é? Sempre dando glória a Deus, que esse é o melhor caminho. Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor, e o nome de Jesus continua sendo glorificado. 23 de maio, ok? Vamos lá, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, irmã Alice? Depois a gente volta aqui para o pessoal, e eu já acenei para vocês sobre o silêncio, né? Que não é para sempre, ou poderá até ser. Mas vamos ver um deles que aconteceu na história bíblica. Segundo o livro segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nós encontramos assim na palavra de Deus, verso de número 7. São palavras de Paulo, o apóstolo, sobre a sua visão celestial e aquele famoso chamado o espinho na carne, o incômodo na carne. Vamos lá. 12, verso 7. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Vou repetir. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E assim, Paulo, tomou a seguinte deliberação. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, meus irmãos? Nesta descrição que faz Paulo, de uma situação que ele vivia, porque não convinha que ele se gloriasse, mas as visões e revelações que ele teve do Senhor eram extraordinárias. Na época em que ele escreve esta carta, ele se refere a algo acontecido 14 anos antes. Não sabia ele dizer se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele foi arrebatado até o 3º céu. Nessa manhã, não tomaremos tempo para esse assunto, sobre o 3º céu, nem sobre o que seria um espinho na carne. São matérias que, na verdade, caminham mais na área da especulação. Mas, no fato registrado aqui, de que por 3 vezes, e acreditava Paulo, para não se gloriar das revelações que teve, que eram realmente extraordinárias, e para que ficasse sempre contido na sua humildade, porque você sabe o que é o ser humano, né, irmão? O ser humano tem uma gloriazinha mais do que o outro, pronto. Ele não vê a hora de se gloriar nisso. E por isso, o Senhor tem que conter, não é? Contém os seus servos. Ele coloca os seus servos no seu lugar. E fez isso com nada mais, nada menos do que Paulo, o apóstolo. Que dirá o que ele fará conosco, não é? Que dirá? Então, vejam só os irmãos, que a palavra do Senhor, ele descreve essa situação por ele vivida, não é?
em que por vezes ele viu um silêncio de Deus, antes da resposta final, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, antes que viesse essa resposta definitiva, houve períodos em que Deus não falava com ele, não respondia sobre esse assunto. O mesmo Deus que levou ele para o terceiro céu não respondia sobre essa oração. É assim que Deus faz. Uma hora ele põe você no terceiro céu, entre aspas, e outra hora ele fica em silêncio com a gente. Porque ele é Deus. Bendito seja o seu nome. Eu trouxe para a gente ler rapidamente, que não são apenas estes textos, mas uma leitura que você pode fazer, que vai te ajudar a compreender este momento de silêncio de Deus, porque nos momentos de silêncio de Deus, a gente está pensando até que tem algum pecado cometido, não é? E esse pode até ser o caso, não é? Em que existe uma ofensa feita a Deus e o Senhor se oculta de nós, não é? Porque Ele nos quer no seu caminho e de alguma forma para que a gente reflita sobre os nossos passos e a gente caia em si mesmo e retorne junto ao Senhor. Porque há situações em que há razão para o silêncio. E se há razão, se há uma iniquidade abrigada no coração não confessada, qual é o remédio? É a confissão, não é? O reconhecimento do erro. Uma outra situação, que não seja o pecado escancarado na vida de uma pessoa, é também sobre os seus motivos. Talvez o silêncio de Deus é em decorrência de motivos não legítimos, não bons motivos, não é? Por exemplo, uma pessoa quer uma resposta de oração de Deus, mas mais para servir de um espetáculo, de uma satisfação da sua vaidade pessoal, não é? Deus, para preservar o seu servo, pode não atender, não é? Porque o desejo do Senhor não é nos transformar em ídolos. O desejo do Senhor é nos fazer cada vez mais servos. Amém, meus irmãos? E assim, Ele vai nos livrando quando não nos responde, quando mantém o seu silêncio. Sim, é verdade. E são situações, então, que a gente tem que analisar sobre o silêncio de Deus. Às vezes também este silêncio de Deus, ele permanece em relação às nossas orações, porque estávamos apenas querendo resultados e não a companhia de Deus. Enquanto Deus quer a nossa companhia, acima de tudo. Então, se não há pecados a confessar, se não há motivos equivocados, se não há um desejo de uma exibição, não é? Então, às vezes também nós podemos identificar a nossa surdez, porque Deus está falando, Deus está respondendo e nós é que não estamos escutando, não estamos discernindo como é que Deus está respondendo. Você se lembra que Jesus, falando lá no Apocalipse, ele diz a uma das igrejas: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O mais dramático é que o Senhor está à porta, está batendo e nós não estamos escutando. Preste atenção nas batidas que o Senhor faz à porta. Ele tem muitas maneiras de fazer isso. Preste atenção às maneiras pelas quais ele fala. Eis que estou à porta e bato. Não é? E nós insistimos em não atender o Senhor. Então, meus prezados irmãos, são diversas as possibilidades dentro desse território do silêncio de Deus. É uma realidade, esse silêncio acontece. É um silêncio que ninguém quer, não é? Ninguém quer. Nós queremos estar sempre falando e o Senhor nos ouvindo e nos atendendo. Esse é o ideal para nós. Mas eu vou citar aqui, para você ouvir, acompanhar, por exemplo, no Salmo de número 3.
13. Diz assim: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Amém, meus irmãos? Como se não bastasse somente o silêncio de Deus, ainda tem a zombaria do adversário, em perceber que este silêncio está presente. E não há resposta de Deus para o suplicante, para aquele que está fazendo a oração. Então você vê que a pessoa já está sofrendo pela falta de comunicação de Deus e está sofrendo pela zombaria do seu adversário. Algumas pessoas, inclusive, quando vêm consolar a gente, estão dando um verdadeiro sermão na gente. Já recebeu sermão nessas horas inapropriadas? Quando as pessoas vêm nos tirar o restinho da nossa esperança, não é? Você sabe por que você está nessa situação aí? Você fez alguma coisa, você está devendo no cartório. Deus está cobrando, não é? E aí a gente tem que receber sermão, não é? E são sermões assim, bem direcionados, né, irmão? Mal intencionados. No Salmo 143, verso 6, olha outra expressão da palavra de Deus. O salmista é Davi também. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Então, nestes dois salmos que acabei de ler, você vê a expressão de alguém que está clamando a Deus, está perguntando até quando, está estendendo a mão para Deus, está como terra sedenta, mas não cai uma gota d'água, meu irmão. Uma situação difícil. Quem já não passou por isso? Não é verdade? Então, alguns, diante desses enfrentamentos, eles podem percorrer um dos dois caminhos. O primeiro caminho, que às vezes é o mais tomado diante do silêncio de Deus, é o caminho da depressão. E neste caminho a pessoa adquire um sentimento de culpa, de autocondenação. Ela chama para si esse sentimento de culpa e diz assim: alguma coisa eu fiz de errado. Um outro caminho que algumas pessoas tomam diante do silêncio de Deus é que acabarão aprendendo alguma coisa nova com Deus durante aquela jornada. Que não tem prazo, né, irmão? Porque se o silêncio de Deus já viesse com prazo, começou hoje e termina tal dia. Está que nem a quarentena no Brasil, irmão. Você pensa que vai terminar tal dia e joga mais 15 dias, depois joga mais 10 dias. Está que nem quarentena, irmão, não acaba. Que coisa tremenda. Então, o silêncio de Deus parece, muitas vezes, com isso. Você fica em situações que parece que não tem nem saída. Vamos lá olhar para um homem que sofreu com o silêncio. Jó, capítulo 23 de Jó, olha só que coisa interessante. Jó, capítulo 23, e o versículo 8, ele diz assim: eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Verso 9. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Então Jó falou dos 4 pontos cardeais. Se eu vou para frente, não vejo. Se eu vou para trás, não encontro. Se eu vou para o leste, se eu vou para o oeste, eu não encontro Deus. Não encontro a resposta de Deus. Está perdido, desorientado. Esta era a fotografia da situação de Jó. Ele sofreu por causa de um desafio de Satanás contra Deus, sobre a fidelidade de Jó. Jó entrou naquele sofrimento, saiu dele ao final das contas, no final do seu livro, não é? E o que acontece? Nunca ficou sabendo neste lado da vida o que foi que aconteceu. Não é? Então tem situações em que a gente não sabe o que está acontecendo.
Em João, capítulo 15, já estou terminando, meu querido irmão, porque aqui é uma reflexão, né? Não é aquela coisa assim bem sistemática, né? Vamos assim conforme acreditamos que Deus vai dirigindo a gente. O Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu João, no capítulo 15, verso 2, para quem acha que o sofrimento está em demasia e o silêncio está absurdo, né? E não existe uma resposta de Deus, olha só o que diz aqui. João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então você está viçoso, está produtivo, né? Não tem um pecado conhecido para abandonar, a motivação está correta, não é? Você quer a companhia de Deus, você fez aí uma análise, não é? Fez um exame e detectou, olha, segundo o que eu estou percebendo, estava tudo em paz, mas de repente começou esse silêncio. Então, vamos atribuir isso àquele que é o agricultor, né? Ele tem a videira, que é o Senhor Jesus, você está ligado na videira e produtivo, mas ele quer que você produza mais fruto. Então ele vai lá e poda, limpa para que dê mais fruto. Essa limpeza é uma poda, não é? E dói, né, irmão? Não é? Se a vara falasse, se a vara pudesse exprimir o seu sentimento, a hora que poda, ela ia dar um ai. Ela iria dar um gemido, porque não é fácil passar pela poda. E você pode ter certeza que resultados maravilhosos e ainda maiores Deus dará para você. Resumindo, quando você não vir saída para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, quando você estiver em dúvida sobre a validade do silêncio de Deus, e até Ele não te responder nas horas mais amargas, e Ele permanecer em silêncio, Ele saberá o que está fazendo. Mantenha a sua fé e a sua confiança nele. Eu vou terminar com Tiago, capítulo 4, verso 8. Hoje estamos folheando a Bíblia, hein? Tiago, capítulo 4, versículo 8, não é? Diz assim, olha só. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. São duas frases. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Só está faltando uma informação aqui nessa frase. E deve ter sido proposital. Deus quis deixar assim mesmo. Qual a informação que falta? Chegai-vos a Deus. Certo? E agora, quando Deus se chegará a nós? Faltou a hora, faltou o horário. Não está dizendo. E Ele se chegará a vós imediatamente. E Ele se chegará a vós 5 minutos depois. 1 hora depois, um dia depois, uma semana depois. Não tem o horário. Mas a gente continua. Chegai-vos a Deus. Amém? Sempre faça esse movimento de se aproximar de Deus, porque Ele espera de nós a persistência em oração, mesmo nos tempos difíceis. Que Deus te abençoe, que você prossiga agradecendo a Deus, aquele que nos salvou e está nos encaminhando até a eternidade junto dele. Você olhará para trás, lá na frente, depois desse período de silêncio, e você verá que Deus fez tudo muito bem. Amém, Malicinha? Amém. Está no horário, Malicinha? Está no horário. Vamos terminar. Vamos terminar. Nós vamos cantar? Não, né? A Malicinha que manda. Né? Então nós vamos aqui agradecer, deixa eu ver aqui quem a gente passou, né? A Elaine Cristina está informando que Nazachan, é de São Sebastião, é amiga, e a Esther é de Caçapava, e Maria Almeida de Pindamonhangaba. Obrigado, meu irmão. Está assistindo na sala de vídeo. Ah, está na sala Aí de ela vídeo. escreveu. Ah, Show. 2 positivos. Manda mais 2 positivos para ela. É isso aí. Cooperadores do Senhor, né? Deus abençoe. Parabéns, viu, Elaine? Gessé Marques Valadares, lá de Santo André. Deus Gessé, abençoe. um abração e um beijo, viu? Muito bem. Pastor Alex
e Kelly. É verdade, esse dia foi um marco nesses dias de dificuldades. Amém. Deve estar se referindo a ontem, né? Ontem à noite. Deus abençoe. Pastor Francisco, lá de Pazim. Deus abençoe. Giane Santos. Deus te abençoe, Giane. Não temos aqui sua localização, viu? Sandra Cristina, lá de Campinas. Deus abençoe. A Elaine está dizendo que você está linda, bem. É verdade. O povo está generoso. O povo está generoso. O povo Obrigada, Elaine. Está abençoado. Um beijo. Amém. Obrigado, viu? Nilza Miranda está dizendo que gostou do seu cabelo. Olha aí. Irmã Nilza. Isso ficou tudo Obrigada. ficou tudo pro final agora, né? A Hélida concordando. Cristina Alves. Cristina, um beijo, viu? Noel Elias. Quem mais, gente? Muito bem. Vilela, Deus abençoe. Luiz Antônio Silva, é o dirigente. Não. Esse não é o. É outro Luiz. Esse é da série. Deus abençoe. Luizinho, dia 23 de maio, hein? Dia 23. Contamos com a. Pastor Salatiel e aquela equipe extraordinária. Muito boa do equipe. diaconato, dos obreiros, né? Rita de Castro, que bênção, pastor Euclides. Muito bem, Helene Cristina, pastor Daniel Rodrigues, irmã Sandra, e a família lá, irmã Licinha. Poliana, Dani, Augusto, Alice, um beijão, viu? Amém. E Jorge Correia Leite, chegando agora. Você está chegando e nós estamos saindo. Mas depois você assiste, irmão. Está lá no AD Belém Pinda, tanto no YouTube como no Facebook. Não é? Isso. Uma ferramenta extraordinária. Vamos então encerrar, irmã Licinha? Vamos. Então vamos. Vocês têm muito o que fazer, têm que trabalhar, cuidar da casa de vocês e nós vamos também ter as nossas atividades. Deus abençoe. Eu estou, irmã Licinha, estou tremendamente agradecido a Deus pela presença de nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa ontem. Para mim, foi um momento histórico na vida de nossa igreja. Muito obrigado a você que valorizou isso. Muito obrigado a você que compartilha isso, que manda isso para frente. Honrar os nossos patriarcas, aqueles que Deus colocou para nos orientar, essa honra, ela retorna. Viu? E milhares de igrejas que ele tem, né? Meu Deus, milhares. Só na capital são mais de 2.000 congregações, né? Então, reservar um tempo. Fomos alvo de um exemplo de boa vontade. Viu? Um beijo, viu? Um abração para todo mundo aí na companheira, capital. Deus abençoe grandemente. E a Marli Lopes, para encerrar, filha do saudoso Sebastião, pastor Sebastião, lá de Guaimbê. Um desafio para você. Onde fica Guaimbê? Deus abençoe. Mas ela mora em Franca, né? Não, ela mora em Franca. Marli está morando em Franca, capital do calçado. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Querido da nossa alma, Senhor Jesus, graças agradecemos tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Olha para os enfermos, a tua bondade, a tua misericórdia, dá saúde àqueles que estão doentes, meu Pai. Foram mencionados aqui, precisam do socorro do Senhor. E agora, Senhor, nós imaginamos, sim, confiantes, que o Senhor vai entrando nestas casas, nestes hospitais, vai colocando as tuas mãos sobre estas pessoas, vai tirando este mal, essa dor, essa infecção, seja qual for o nome pelo qual é reconhecido, é identificado isso. Em nome de Jesus, Pai Celestial, pela fé, pela confiança que nós nutrimos no precioso nome de Jesus. Abençoe grandemente as famílias, desde a criança, o jovem, o adolescente, os casais e os anciãos, todos sejam alcançados por Ti. As Assembleias de Deus, Ministério Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa e o presidente da Convenção Geral, pastor Wellington Júnior. Todos os milhares de obreiros e milhões de servos de Deus espalhados por vilas, cidades e aldeias. Oramos assim, Eterno, e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus te abençoe.
Será que passou algum nome aqui, Malicinha, que a gente não viu? Ah, sim. Raquel Santana, não me lembro. Maria Idelma Bavarotti. Nossa, Raquel Santana? É, Raquel Santana. Raquel Santana. Deus abençoe. Maria Idelma, um beijo, viu? Deus te abençoe. Raquel, um abração. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Beijão, Ana Beatriz. Deus te abençoe. Muito bem. Pessoal lá de Itaquá, né? Que a gente já mencionou. Deus abençoe. Eduardo Azevedo, esse está lá em Maceió. Deus abençoe, viu? Olha aí, quantas pessoas que a gente não lê, né? Uhum. Ederson Alves. Muito bem, Ederson. Deus abençoe todos vocês. Christopher Bock, veja só. Deus abençoe. Márcia Filomena Martins. Alessandra Camargo. Muito bem, muito bem. Ismael e Regina. Fábio e Pamela Santos. Estamos terminando. Nilson Santos, olha, só nesse dispositivo, quantos nomes que a gente não citou, né? Cristina Oliveira, Giane Santos, Sheila Moura, Nilson Oliveira, meu Deus, nos perdoe aí, irmãos. Ariane Flores, incrível. Que coleção de nomes, hein? Muito bem. Muito bem. Orem pela igreja. Joás Santo. Até o Joás veio hoje, Joás. Orem pela igreja. Renato Rutter. Participe desta obra. Em seus envelopes temos lá todo o endereço com o qual você apoia essa obra e participa. E finalmente Joyce, Marcelo Nunes e Marcos Santos. Um abração, até 19 horas. Um abraço, Deus abençoe.